Salve galerinha, hoje eu estou aqui em mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar a história de Survival 3, junto com as prints. É aquela série de prints que eu faço dos meus survivals. Só que esse teve RP, igual Topcraft, Blockchain e tal. Bom, esse vídeo tem as skins de Topcraft Utopia, pois eu quis fazer uma história com as mesmas skins, mas com histórias diferentes. Mesmos elementos, como Dark Leaking, Ametista Vermelho, para homenagear como não teve Topcraft. E eu planejo sim fazer um RP totalmente original, só que eu não sei se vai acontecer. Ainda tô planejando isso, mas bom, fiquem com o vídeo. Bom, no começo só tinham duas forças. A força da escuridão, que era representada pelo Dark Leaking, mais conhecido como Skunk, e a força mais pura ali, que era a da ametista vermelha, que era uma ametista igual às outras, quase igual às outras, roxa, só que essa era vermelha e tinha um poder de fazer várias coisas, mostrar para a pessoa o verdadeiro mundo, as coisas como elas são, igual o Dark Leaking, só que cada um mostrava do jeito que eles achavam que era o certo. Bom, os dois forneciam alguns poderes para os usuários das duas forças. Mas essas forças sempre vão existir. Por um lado, uma, que é a da ametista, é bem rara de se achar, e a outra é a do Skunk, que se espalha e só tem o objetivo de consumir tudo. Pessoas, energia, tudo que existe. E nem sempre ela é perigosa em outros universos. Às vezes ela é só um Skunk normal. Isso acontece porque todos os universos têm algo que irá destruir eles. E se esse algo não for o Skunk, ele não será perigoso. Ele não terá a força da escuridão nele. Mas, bom, sem nenhuma dessas duas forças, a maioria dos universos ficaria desbalanceada e destruída. Por isso que existem alguns universos que simplesmente são totalmente destroçados e destruídos. Mas, bom, como eu disse, todos os universos têm algo que destrói eles, todos. Nesse universo, o Survival 2 e 1 estavam juntos. Então, estavam todos no mesmo mapa. Então, bom, as mesmas versões de Survival 2 e 1 eram as mesmas do Survival 3, não era nenhum novo universo. E, bom, no começo desse universo, o primeiro que fez uma casa foi o Rafael, que é esse castelo que é uma casa bem da hora. Agora irei mostrar a casa do Edu e a cidade, antes de começar verdadeiramente a mostrar a história. E o nome dessa cidade é Survival City. O Rafael desse universo, ele queria aprender sobre alquimia, que era algo muito poderoso, que ele lia em livros e queria.
ele treinava muito para conseguir fazer as alquimias. Ele treinava várias, de tirar pessoas de transes, reviver pessoas, reviver animais. E ele treinou fazer isso. Ele até conseguiu algumas vezes, mas ele não era um mestre nisso. Então ele decidiu deixar isso meio quieto. Bom, depois disso, o amigo dele, o Edu, depois do lugar estar mais desenvolvido, o Edu fez um projeto de reformar o The End, mas ele queria fazer algo a mais, algo mais complexo e algo maior. A Fundação SCP, onde ele prenderia anomalias, que são objetos. Lá ele prenderia eles e estudaria eles. Ele leu bastante livros para saber onde ficam essas anomalias e prendê-las de um jeito seguro. E nesse meio tempo, o Edu até virou prefeito. Sim, ele se autodenominou prefeito. Mas então ele foi um prefeito horrível e eu tive que virar prefeito. Sim, eu virei prefeito, mas já já a gente fala disso. Antes de eu virar prefeito, eu tava explorando o mundo e fui em um bioma de gelo e achei uma caverna. Nessa caverna, que era bem anormal, eu achei algo que iria mudar totalmente o rumo desse universo. Que foi um cristal vermelho que o Rafa não sabia para o que servia, mas quando ele encostou, ele sentiu alguma coisa estranha. Então, ele decidiu fazer um laboratório pequeno para poder descobrir o que era aquele bloco. E nesse laboratório ele descobriu que essa ametista, ela tinha muita energia, muita mesmo. Então, ele também descobriu que ela meio que mudava a cabeça das pessoas que interagiam muito com ela. Mas o Rafa não ligou muito para isso e deixou protegido o bloco. Mas ele teve uma dúvida. O que aconteceria se ele usasse isso e tentasse fazer algo novo, usando a energia da ametista? E foi o que ele fez. Ele usou como se fosse uma luva, só que preenche o braço inteiro, quase como se fosse um braço robótico. Mas ele fez esse braço e colocou a ametista. Assim, aquilo tinha muita energia e ele poderia fazer várias coisas que ele ainda não sabia o que tinha. Ele só fez porque ele queria sentir aquela energia, até porque, bom, ele já estava sendo alterado pela energia da ametista vermelha. E bom, ele também era um cientista e ele fez essa engenhoca aí para fazer só o braço. E não foi com toda a ametista, foi com uma pequena parte da ametista que já tinha muita energia. Bom, depois do Rafa virar prefeito, ele ajudou muito a cidade, melhorando as ruas e fazendo postes para a cidade para que não tiverem que usar tocha. Então, algo inesperado acontece. Na nova base de Rafael, a Área 51, onde ele guardou a ametista vermelha, ele trocou de lugar, tirou daquele laboratório pequeno e colocou no novo laboratório para ter mais proteção, inclusive vigiado até por uma IA, e ela começou a simplesmente expulsar muita energia, contendo risco de explodir tudo. Então, quando o Rafa foi ver, simplesmente, então ele foi levado para outro universo, um universo que muita gente conhece bem. Então ele parou no universo da Batalha de Beacons. E naquele universo tinha algumas pessoas que viviam lá, e até uma variante do Eduardo. Mas esse universo mudou drasticamente desde o começo dele. Essa mudança aconteceu por outra versão do Rafa, mas essa versão era bem diferente da que conhecemos. Na verdade, o Skull que tomou esse universo. E na verdade foi por uma pessoa. Finalmente esse universo foi purificado, mas existem muito mais no multiverso. Então, o Rafa vai parar no universo do Batalha de Beacons. E o outro Rafa tenta convencer ele a usar o Dark Leak. Mas o outro Rafa não quer isso. E ele simplesmente foge e consegue sair do universo. Mas o outro Rafa, o Rafa do Survival 3, acabou encostando no Dark Leaking porque tinha muito lá. Então ele estabeleceu uma ligação com o Dark Leaking.
então a paz dele acabaria bem rápido. Algo que ajudou muito o Dark Lycan foi que o Rafa do Survival 3 é descendente do Dark Lycan e da Ametista Vermelha. E o pouco que o Rafa do Survival 3 pisou no Dark Lycan já fez que se proliferasse muito no seu corpo. E a Ametista Vermelha, ele só tem um pouquinho dela e não muito igual o Dark Lycan. Depois que ele escapou, o braço dele de Ametista Vermelha simplesmente é totalmente destruído pelo Dark Lycan. E, bom, ele não fez um novo por causa que ele precisava primeiramente tirar o Dark Lycan do corpo dele. Bom, uma novidade é que depois disso o Edu finalmente conseguiu terminar a Fundação SCP e agora estava pronta para aprender os seguintes SCPs. Enquanto isso, Rafa começa a ter pesadelos com uma dimensão de Skuld, com uma voz falando que se ele aprender e controlar o Skuld, ele vai saber de toda a verdade e de algo que poderia destruir o universo dele. Outra coisa que eu esqueci de falar é que quando ele voltou daquele universo, ele conseguiu um artefato. Um artefato que poderia ligar um portal escondido. E mais uma coisa, depois que o Rafa conseguiu dominar mais o Dark Lycan, ele ganhou uma espada de Dark Lycan, que tinha muito poder, mas a outra versão do Rafa conseguiu roubar ele mesmo e conseguiu a espada de Skuld, espada de Dark Lycan muito poderosa. Finalmente consegui uma espada decente nesse universo, mas agora eu irei botar meu plano em ação para conseguir o artefato do Rafael. Simplesmente irei amassar o pet que ele mais ama, o cachorro dele, e assim conseguindo o artefato para ligar o portal. E depois disso, obviamente, não deixarei ele vivo, só para garantir. Então ele consegue o artefato, o plano dele dá 100% certo. E ele vai pro lugar que tem um portal antigo, que eu não contei pra vocês, mas o Rafa descobriu um local escondido embaixo da cidade, onde tinha uma estrutura antiga com um livro de alguém que conseguiu aprender muito sobre o Skuld, contar várias coisas sobre ele, que ele consegue dominar a cabeça de pessoas e que ele tem uma dimensão própria, e acabou dominando a mente de quem tinha escrito aquilo. Mas então ele vai para o outro Rafa vai para o local e liga o portal. E quando o outro chega, já não há mais nada a se fazer. Assim, com o plano de Rafa feito, ele se esconde e espera o outro Rafa abaixar a guarda, então acaba matando ele. Mas ainda não era o fim. Outra versão do Rafa aparece por um portal. E essa outra versão, ela é uma versão muito mais poderosa, com muito mais ametista vermelha, que sai de universo em universo absorvendo todas as versões para se tornar mais forte e para ter mais conhecimento. Claramente, as versões mortas. E ele faz isso porque o Edu naquela dimensão dele, a original dele, acabou morrendo pelo Dark Lycan. Então ele faz isso para poder destruir o Dark Lycan dos universos. Então, aquele era mais um universo. Ele encontra aquela versão do Rafa, absorve, então estava na hora dele, obviamente, matar aquele outro Rafa de Dark Lycan. Então, antes do Rafa ir atrás do Rafa de Dark Lycan, ele fala com o Edu e conta sobre tudo o que aconteceu. E, bom, ele fala várias coisas, já que talvez poderia ser a última vez que ele falasse com o Edu. Então, depois ele simplesmente vai pelo portal a uma base que ele tinha e lá ele consegue meio que rastrear, digamos assim, onde o Rafa Dark Lycan tá. Enquanto isso, no outro universo, o Edu, algo entra na mente dele, que é o vírus, que simplesmente faz com que a mente do Edu seja dominada e ele fique meio que paralisado. Então a batalha começa. Quando o Rafa Dark Lycan acha o outro Rafa, eles começam uma batalha. O Rafa Dark Lycan conseguiu uma espada muito poderosa de Dark Lycan, outra
E assim, a batalha cria uma cratera gigante em outro universo, que faz com que se espalhasse muito Dark Leaking por aquele universo também. Mas, com muito sufoco, o Rafa original, que tem todas as outras versões dentro dele, consegue destruir o Rafa Dark Leaking. E a espada de Leaking ele deixa guardado na base que ele consegue viajar por universos. E a espada de ametista vermelha ele também guarda lá, que é uma espada que ele consegue fazer. Então, ele volta pro universo dele, só que o problema é que estava 100% infestado com Dark Leaking. E, bom, ele consegue salvar o Edu de um transe, que ele estava por causa do SCP, usando a alquimia dele, que ele estava aprendendo lá no começo. Então, eles vão para a Área 51 e saem do universo pelo portal. Sometimes things happen beyond your control, as if they have a lot